Fala comigo, torcedor rubro-negro, bora dar uma olhadinha no que o pessoal da imprensa falou, o pessoal da ESPN falou após a vitória maiúscula do Mengão aí de 4-0 aí sobre o Juventude. Galera, um joguinho que era esperado, acho que 4-0 não era muito esperado, aí com direito a gol de Pedro, com direito a gol contra, com direito a gol de Lohan, com direito a outro gol de Pedro, enfim, um baita jogo. Bora dar uma olhadinha no que o pessoal falou, que é da ESPN Brasil, grupo Disney, aqui na descrição tô o link do canal oficial deles, lá você tem esse programa na íntegra, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo. Agora partiu, dá uma olhada no que a imprensa falou, fica até o final do vídeo, senão vai se arrepender, te garanto, simbora. Tá top demais. Aliás, agora a gente começa falando do Flamengo, viu, mano? Beijo pra você, que goleou a Chapecoense 4-0, e a gente já vai mesclar com o Palmeiras nessa conversa, porque afinal de contas, Paulo Calçade, a gente tava conversando lá na redação, né? Nos últimos anos e tudo, como tem sido campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, quem são essas equipes que nos últimos 10 anos têm realmente dominado Flamengo e Palmeiras. E me parece que pelo retorno depois desses 40 dias as coisas não vão mudar, hein? Tudo bem? Olá, William. Agora sim. Boa noite a todos. Nesse recorte mais próximo, né, da gente, 10 anos, você tem, óbvio, aquilo que o torcedor já sabe. Palmeiras e Flamengo brigam não só por Campeonato Brasileiro, mas por todos os títulos. E a gente tem visto isso na Libertadores também, e a gente volta a transmitir agora no mês de agosto. Mas, eu sinto que é um negócio, é uma relação tão óbvia. Quem terminou bem, voltou bem. Que coisa, né? Sim. Porque Simples do outro assim. lado gera uma expectativa no torcedor das equipes que não estavam bem de uma virada épica a partir da Copa do Mundo. Vai ser outra vida. E muita gente percebeu e está percebendo que talvez não seja isso só o problema. Dá uma parada de 40 dias, você reformula o time. Os times que carregam problemas de todo tipo, de toda ordem, voltaram a mostrar esses problemas dentro de campo. Então não é só uma parada que resolve, é uma série de medidas que precisam ser tomadas. Porque Flamengo voltou bem, Palmeiras voltou bem, o Atlético Paranaense voltou bem. Você fala, poxa, que surpresa, né? E Flamengo e Palmeiras tem tudo para dificilmente, né, eu vejo pelo menos dessa forma, né, não acho que o Atlético vai conseguir rivalizar pelo título e nem o Fluminense. Então a tendência, até pelo elenco, né, do Flamengo, do Palmeiras também, elencos devem que podem ser recheados reforçados ainda, né? O Palmeiras 44 pontos, o Flamengo tem 37, um jogo a menos. Tá bom, se ganhar o próximo jogo e se igualar ao Palmeiras... É o jogo com o Mirassol que falta. É o Mirassol, ele pode ir a 40 pontos. A diferença, teoricamente, é de 4 pontos. Sim. Tem confronto direto ainda. Tá tudo aberto. E um campeonato, um turno todo. Então, cara, o Palmeiras termina o turno na liderança. Isso é muito bom, até porque temos números a respeito disso. Exatamente. Porém, o campeonato, obviamente, né, seria uma loucura dizer que está decidido, mas não é nenhuma surpresa ver Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai para Chapecoense numa situação crítica, a última colocada no campeonato com 9 pontos. A Chapecoense, para sair da zona do rebaixamento, o Vasco está lá, é o 17º, tem 20. Chapecoense 9. Isso. Então a Chapecoense praticamente já foi. É um milagre reforçado, né, para não cair. Seria uma surpresa Basicamente, muito O Flamengo foi lá e se impôs, né? Se o começo do jogo esperou o Pedro numa aula de centroavante, né? Daquele centroavante que espalha, briga, recupera e chuta e faz o gol. O que falta para muitas equipes, né? De ter peso na área. Você me perguntou do Vasco. Foi o que faltou para o Vasco o jogo todo hoje. O Vasco tivesse isso, teria vencido o jogo. A bola chega, na maioria das equipes, a bola às vezes chega muito na área, mas não tem ninguém para decidir. Sim. E o Pedro estava lá hoje e foi... além da série de erros da Chapecoense. Sim. É o nosso que novo proporcionaram ao Flamengo um jogo contra bizarro. suave e tranquilo. O Flamengo fez a dele na volta, terminou bem, recomeça bem. Aliás, só para falar do gol do Pedro, Vai lá. que golaço. É golaço, né? Assim, o drible ultra marcado e a finalização na solução rápida, o nível técnico muito alto. Ali é recurso, Um dos artilheiros do improviso. campeonato, né? Agora Pedro e Viveiros, né? Sim. 2 com 11 gols. Não, é que ali é o improviso, né? Porque ele primeiro vai trombando, a bola vai batendo ali, mas na hora que a bola gruda no pé dele, ele é um drible curto, rápido
E o tempo para tomar a decisão ali também é muito curto. Então, assim, é muito recurso num jogo que hoje... Agora você olha o 4-0, mas a primeira meia hora de jogo estava enroscada ali, né? Inclusive, a primeira grande chance foi do Giovanni Augusto ali, que o Rossi pegou. Aí depois é isso, né, cara? Quando você tá com um time do tamanho do Flamengo, com jogadores que tem, você martela, não sai o gol, não toma o gol, desmorona, e aí você dá o segundo gol de presente da maneira que foi. Dois jogadores do mesmo time disputando a bola pra ver quem vai fazer o gol contra. Aí era questão de quanto ia terminar o jogo mesmo, né? E a nota positiva da entrada do Lohan, né? Porque o Lohan vai emprestado ao Pisa, quase não joga, né? Não se adapta, não ganha muita oportunidade e tal, mas é um jogador que no primeiro momento podia ser de novo emprestado, mas o Leonardo Jardim fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Né? E aí, na hora que ele perde o Plata, ele lança o Lohan e o gol do Lohan também é um gol muito difícil. Sim. Porque primeiro ele vai muito bem disputando a bola, né? Chegando na frente, mas na hora que ele pega o rebote de primeira, sem deixar a bola cair, é um gol muito bem executado. E assim, um campeonato que disputam Flamengo e Palmeiras desse jeito, o jogo fora de casa é para entrar, como o Palmeiras entrou também. Um jogo que era mais difícil. Não se negocia com o resultado, não se negocia com o empate. Você sabe que ponto perdido é ponto perdido. Não tem empate bom fora de casa nesse tipo de jogo. E os dois encararam assim, é como tem que encarar mesmo. Acho que, sobretudo contra esses adversários. Concordo que o Coritiba é mais difícil, hoje a própria tabela mostra isso, do que a Chapecoense Lanterna. Desfalques importantes do Palmeiras. Então, e acho que desfalques importantes dos dois lados. É que do Flamengo, em geral, a gente nem nota tanto, porque o Flamengo tinha 5 desfalques importantes e mais o Arrascaeta, que obviamente começa no banco, porque também não tinha condição de começar o jogo. E, aliás, é uma boa notícia para o Flamengo também, o fato dele ter entrado, ter jogado seus minutinhos. A gente lembra, ele não jogou na Copa do Mundo, ele esteve lá, mas acabou não jogando por uma questão física. Certamente teria sido utilizado, né? Acho até que se o Uruguai tivesse avançado, mas de qualquer forma é uma boa notícia para o Flamengo. A vitória, obviamente, os 3 pontos, até porque, como disse o Léo, a Chapecoense começou bem. Imagina o torcedor da Chapecoense que deve ter visto aqueles 10 minutos, 15 minutos iniciais, não foi mais que isso, né? Com alegria, com alguma pontinha de esperança, porque afinal de contas você tinha do outro lado o todo-poderoso Flamengo. O Giovanni Augusto tem aquela boa chance, que aliás é interrompida com uma grande defesa do Rossi. Sim. Aliás, eu estava pensando isso, né? Como é bom para certas figuras a parada também. Porque o Rossi termina a primeira parte do Campeonato Brasileiro questionado, criticado e tudo mais. Lembra que a gente questionava aqui se o Flamengo não teria que contratar um goleiro? Isso, no intervalo e tudo mais. Essa é uma sombra para ele. Então, e de qualquer maneira, eu acho que assim, foi importante ele voltar e esse tema já ter meio que sumido, e ele faz uma defesa importante naquele momento. É claro que mesmo que a Chapecoense fizesse 1-0, o mais provável era que tomasse a virada, tá? Mas o Rossi faz uma defesa importante, e aí depois o Flamengo, que não estava conseguindo produzir muito, mas na qualidade individual daquele que foi certamente o melhor em campo, acaba fazendo aquele golaço do Pedro, e depois foi o passeio que a gente viu, né? Como disse o Léo, com o gol contra muito bizarro, talvez o mais bizarro do campeonato até aqui, mas foi um Flamengo que passeou em campo depois de ter feito 1-0, acho que era esperado. Enquanto o Palmeiras talvez houvesse mais dúvidas em relação ao que ia conseguir fazer, porque é um Coritiba mais perigoso nesse Campeonato Brasileiro, ainda que um Coritiba mais perigoso fora de casa do que em casa. Desde o ano passado é assim. Mas um Palmeiras também desfalcado, né? Talvez dos seus 3 principais atacantes. Sem Paulinho. Ou 3 de 4. Ainda vamos contar o Paulinho, porque eu sei que ele não jogou muito, mas eu acho que agora pode contar, porque ele está prestes a jogar. Então, Vitor sem Paulinho, Roque, hoje ele jogaria Lopes, se não tivesse suspenso, né? Sim. Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, se quiser colocar na conta o Giai também, se quiser colocar ainda a Jeff Tech, também já é um desfalque que a gente já sabe que é pro ano inteiro e tal. Foi Parameiras, né? Maurício e... Foi o carrossel paraguaio. Né? Carrossel paraguaio. Mas o Palmeiras foi o contrário. O Palmeiras começou muito bem, acho que resolveu o jogo mais rapidamente, depois administrou, mas foi um belo jogo do Palmeiras também. Então, assim, são os 2 candidatos a título que já voltaram, né, dando a carteirada, mostrando as credenciais, e fica muito difícil para qualquer outro ir buscar.
Fica difícil para qualquer disputar do Flamengo quando são as duas grandes potências financeiras, são os times com maior visibilidade. Então o jogador bom geralmente vai preferir ver pro Flamengo, ver pro Palmeiras, até o próprio Fluminense, a vir para um Vasco, a vir pro Bragantino, para um Grêmio, pro Internacional, pro Juventude, enfim. É complicado você discutir com esses times que já estão tão consolidados no mercado brasileiro e estão acostumados a serem campeões, né? Vamos lembrar, nos anos recentes aí, 2020 o Flamengo foi campeão brasileiro, 2021 o Flamengo, não me recordo, 2022 o Flamengo foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, e o Palmeiras, não, foi brasileiro, Libertadores, e o Palmeiras foi brasileiro. 23 o Flamengo não foi campeão de nada, o Palmeiras foi campeão brasileiro novamente, 24 o Flamengo conseguiu uma Copa do Brasil. O Palmeiras conseguiu, acho que nada também. Enfim, não tô me recordando muito bem. Enfim, nos últimos anos, são os times acostumados a serem campeões. Eu sei que o Palmeiras foi 2 bicampeão brasileiro seguido, algo que poucos técnicos conseguiram na carreira e na história do futebol brasileiro. Então são times acostumados a serem campeões. E vamos ser sinceros, né? Fica difícil você competir com esses dois times com tanto jogador bom, com tanta visibilidade. E que só de entrar em campo, o time adversário com certeza já fica com medo, pensando que vai enfrentar um desses dois gigantes do futebol brasileiro. Mas quero saber a sua opinião aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino de sempre, vocês já sabem. Eu vejo vocês no próximo e até mais.